Oi, gente, aqui é a Isabela e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês sobre esses três conceitos que são bem importantes para a mecânica dos sólidos 1, que é centro de gravidade, centro de massa e centroide. Toda a parte teórica e de exercícios eu tirei desse livro aí, que é do Hibbeler, Estática e Mecânica para Engenharia, 12ª edição, mais especificamente, então qualquer material que vocês quiserem consultar eu recomendo esse, porque ele é bem completo. E na aula de hoje, que é a parte 1 dessa matéria, eu vou dar as definições de centro de gravidade, centro de massa e centroide, e vou fazer um exercício que mostra como é que a gente calcula esses três pontos usando a definição. Começando pelo centro de gravidade, uma propriedade de todos os corpos, porque ela é adquirida justamente pela massa desse corpo. Todo o corpo ele é formado por infinitas partículas que, quando inseridas no campo gravitacional, elas possuem um peso aproximadamente na mesma direção e sentido. Aí, quando a gente soma tudo, a gente obtém o vetor peso resultante, que é bem conhecido desde o ensino médio, né? E ele é localizado no centro de gravidade desse corpo. Para encontrar a localização desse centro de gravidade, é preciso que a gente faça a integral, que não passa da soma, né? Da localização, do produto entre a localização das partículas pelo peso de cada partícula dividido pela integral do peso de cada partícula. Isso para as três coordenadas que você estiver utilizando, né? Coordenadas x, y e z, ou só x e y se for em duas dimensões. Agora, partindo para o centro de massa, vocês vão ver que são conceitos muito parecidos. Como o peso é igual a gravidade vezes a massa, vai ser a mesma coisa para um peso infinitesimal. Vai ser a gravidade vezes a massa infinitesimal. Substituindo dW na equação anterior, a gente vai encontrar G vezes dm, e aí como G é constante, a gente pode cancelar. Então, a gente obtém essas equações aí para encontrar o centro de massa do corpo, que vai ser a localização da partícula vezes a massa dessa partícula. Um ponto muito importante dessa matéria é entender que muitas vezes o centro de massa e o centro de gravidade vão ser os mesmos, justamente porque a gravidade ela só muda expressivamente quando tem uma grande variação na altura do corpo. Então, só se for um edifício muito alto ou alguma coisa do tipo, mas geralmente o centro de gravidade coincide com o centro de massa do corpo, porque a gravidade ela não varia expressivamente ao longo dele. Agora a definição de centroide, que não tem absolutamente nada a ver com a massa do corpo que a gente está estudando. Ela é só o centro geométrico desse corpo. E ela vai coincidir com o centro de massa e com o centro de gravidade se o corpo for homogêneo. Se for só o mesmo material com a mesma densidade ao longo de todo o corpo. Então, considerando um material homogêneo, a gente tem que a densidade volumétrica é constante. Então, a gente pode substituir a massa da equação anterior por dm igual a ρdv. Como o ρ é constante, a gente cancela de novo e obtém a equação para o centroide do volume de um corpo em 3 dimensões, né? Então, é a mesma história que a gente já viu nas outras 2 vezes. A localização do centroide em x vai ser igual ao centroide de cada partícula multiplicado pelo volume dessa partícula, e aí a integral de todas as partículas que formam um corpo dividido pelo volume total desse corpo. Isso para todas as 3 coordenadas ou que você estiver usando. E aí, um ponto muito importante para a mecânica dos sólidos 1 é justamente a importância dos planos de simetria para encontrar o centroide do volume ou do corpo no geral. Sempre que o corpo ele possui planos de simetria, o centroide vai estar na intersecção desses planos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês conseguirem entender melhor o que eu estou falando. Esse cone, a gente consegue perceber que ele é simétrico nos eixos x e y, aqui. A gente partir ele no plano XY, ele vai ser igual dos dois lados. E também vai ser simétrico no plano YZ. Se a gente partir ele do plano YZ, ele vai ser simétrico dos dois lados. Só que ele não vai ser simétrico no plano ZX, porque à medida que a gente vai fazendo
partições, seções aqui no corpo ao longo do plano de planos paralelos ao plano ZX, a gente percebe que vão ser formados corpos diferentes, então ele não é simétrico no plano ZX. E aí, como ele é simétrico no XY e no ZY, a intersecção desses planos é o próprio eixo Y. Então a gente já consegue saber que o centroide está nesse eixo Y. E aí fica muito mais fácil calcular a localização, já que basta encontrar qual que é a localização Y nesse centroide, já que a localização Z e X é igual a 0. Calculando o centroide da área, a mesma lógica anterior. A gente vai multiplicar o centroide local de cada área infinitesimal pela própria área infinitesimal e dividir pela área total, tanto para o x, para a coordenada x, quanto para a coordenada y. E uma coisa importante de frisar é que no caso do centroide da área, ele sempre vai estar no mesmo plano da área. Ele não pode ficar atrás da área, não pode ficar na frente, está sempre no mesmo plano. Considerando agora uma linha y igual a f de x, basta a gente aplicar a mesma lógica, multiplicar o centroide de cada segmento da linha pelo comprimento do segmento da linha e dividir pelo comprimento total dessa linha. A gente faz isso tanto para as coordenadas x quanto para a coordenada y. E aí, para não ficar tão abstrato, eu resolvi trazer um exercício de centroide de área para vocês entenderem melhor como a gente usa essas integrais. É o exercício 9.120, que está na página 385 do livro. E aí é o seguinte, esse exercício pede que a gente localize o centroide x da área sombreada. E ele dá pra gente todas as coordenadas que são necessárias para calcular e também a fórmula dessa curva aqui, que define essa área. Resolvendo esse exercício, a gente vai primeiramente pegar uma área infinitesimal para conseguir aplicar a fórmula que a gente viu várias vezes, né? Essa área infinitesimal é um retângulo, só um retângulo. E a área desse retângulo vai ser, como sempre, base vezes altura. A base vai ser esse número dx infinitesimal, que tende a 0. E a altura vai ser a altura y. Então, para a gente calcular a área, basta a gente fazer y vezes dx. O y a gente já sabe que é x ao quadrado, o próprio exercício deu isso. Então, uma área dA é sempre igual a x ao quadrado dx. O centroide x local, coloquei aqui, não sei se vai dar para ver direito, mas eu coloquei essa área infinitesimal de modo que o centroide dela estivesse alinhado com um ponto x e y. Então, a gente vai considerar o centroide x local como sendo igual a x. E aí, a gente substitui na nossa fórmula, que é a integral da área do centroide local vezes a área infinitesimal dividido pela área total. O x local a gente já viu que é igual a x, e o dA a gente já viu que é igual a x ao quadrado dx, então a gente substitui aqui no numerador, e a mesma coisa para o denominador. X ao quadrado dx vai ser igual a dA, né? Então a gente só substitui. Quanto aos limites da integral, basta a gente olhar aqui no gráfico, que no eixo x, a área vai variar do ponto 1 até o ponto 2. Então a gente substitui isso nos limites, o inferior sendo 1, o superior sendo 2. Então, resolvendo essa integral, a gente encontra x ao cubo dx. E a integral de um polinômio vai ser, esse polinômio específico vai ser x à quarta sobre 4. E embaixo vai ser x ao cubo sobre 3. Substituindo os limites, a gente vai encontrar essa equação. 2 à quarta sobre 4, menos 1 à quarta sobre 4, dividido por 2 ao cubo sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3. Resolvendo essa continha, a gente encontra o centroide dessa área, que vai ser igual a 1,671. Vai ficar aproximadamente aqui a 1, por aqui assim, nesse eixo aqui. Agora, o exercício seguinte pede para localizar o centroide y da área sombreada. Anteriormente a gente calculou o x, agora ele está pedindo a coordenada y.
A gente vai usar a mesma lógica para isso. Então, se vocês quiserem pausar e tentar sozinhos, podem fazer isso agora. Então, aplicando novamente nossa fórmula, a gente já viu que a área infinitesimal é igual a x ao quadrado dx. O centroide local vai ser igual a metade da altura da nossa área infinitesimal. A altura é y, então a metade da altura vai ser y sobre 2. A gente sabe que y vai ser igual a x ao quadrado sobre 2, então o centroide em y vai ser igual a x ao quadrado sobre 2. Substituindo na nossa fórmula, vamos ficar com o centroide y vai ser igual a y sobre 2 vezes y dx, que é a área infinitesimal, dividido por dA, que é igual a y dx. Agora, colocando tudo isso em função de x, vamos ficar com x ao quadrado sobre 2, que é o centroide local, vezes x ao quadrado dx, que é a área dA, dividido pela integral da área dA, que vai ser x ao quadrado dx. Substituindo mais uma vez os limites superior e inferior por 2 e 1, respectivamente, a gente vai calcular essa integral aqui, fazendo x a quarta sobre 2, integrando vai ficar x a quinta sobre 5, vezes 2. E aí a gente vai encontrar x a quinta sobre 10, substituindo nos limites aqui, vamos fazer essa equação. E com essa equação a gente chega no centroide em y, que é igual a 1,33 metros. Mais ou menos essa altura aqui, assim. E aí, para não ficar fazendo integral toda vez que você quiser calcular um centroide de um corpo, você pode usar uma tabela que já mostra os centroides de áreas mais conhecidas, como o segmento do arco de circunferência, um trapézio, círculo, ou então linha, retângulo e tal. E essa tabela pode ser encontrada no Hibbeler, na página 459, que eu coloquei aqui. É muito importante que a gente acabe memorizando as áreas principais, e isso fica fácil depois de alguns exercícios, porque essas áreas são muito usadas para fazer o cálculo do centroide de corpos compostos, que é o nosso próximo tópico. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários ou então mandar por e-mail nesse petinc.gmail.com. E é isso, não deixe de compartilhar com seus colegas e de se inscrever no canal para mais videoaulas.